Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Todos conseguiram encontrar? Diz assim a palavra: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiros de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? Nós exalamos o bom cheiro de Cristo. Nós devemos andar de uma forma que aonde nós chegar, sejamos notados pelo bom perfume de Cristo. Alguém ou todos têm que perceber a nossa presença no lugar. E essa presença não pode ser negativa, essa presença tem que ser positiva, porque nós estamos representando Cristo. As pessoas, quando nos olharem, elas vão ver em nós, ou elas devem ver em nós, Cristo. Paulo recomenda que sejamos imitadores de Deus. Ele recomenda que nós sejamos também seus imitadores, como ele é de Cristo. O crente, ele tem que ter uma postura de crente. Crente, ele tem que exalar o bom cheiro de Cristo. O crente, ele tem que ser percebido, notado, aonde ele chegar, que ele é crente, que ele é cristão, que ele é seguidor de Cristo. Jesus disse que não se pega e acende uma vela, um candeeiro, e esconde debaixo de um cesto, mas coloca lá no alto. Ele ilumina tudo. A presença de um cristão que é luz, aonde ele chega, as trevas têm que ser eliminadas. Se nós pegarmos numa noite escura, dentro de uma mata, de um campo, bastante escuro, sem iluminação nenhuma, aonde os olhos humanos não possam enxergar alguém pela escuridão, mas se lá bem distante tiver alguém e pegar apenas só um palito de fósforo e acender, mesmo naquela escuridão, à distância, as pessoas vão notar, ali tem alguém, tem uma luz ali, é percebida a luz. Por pequena que ela seja, ela será percebida à distância. Aonde uma lâmpada é acesa, a escuridão é dissipada, ela vai embora, deixa de existir pela presença da luz. Aonde um crente chega, aquela trevas, ela vai ser dissipada, ela vai ser desmanchada, desfeita pela presença do cristão, na luz que está no cristão. Deus nos conduz à vitória por Jesus. Deus nos usa para que Jesus seja conhecido por todos. Ele vai usar mim, vai usar você, vai usar o cristão para apresentar Cristo, ou para Cristo ser apresentado através de nossa ou das nossas vidas. A responsabilidade é grande de um cristão, de ter um bom comportamento, uma boa postura, um bom testemunho no meio da multidão.
Um grande pregador, um dos maiores pregadores, Billy Graham, ele falou uma frase que diz assim: nós somos a Bíblia que o pecador lê. Muitos desses pecadores, nunca pegaram e nunca pegarão uma Bíblia para ler. Nunca. Eu e você seremos a Bíblia que ele vai ler. Eu e você seremos a referência para levar eles a Jesus. Tem pessoas na nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa comunidade, nossos vizinhos, que eles nunca pegaram uma Bíblia, mesmo sabendo que existe a Bíblia, sabendo que é uma Bíblia, mas eles nunca pegaram uma Bíblia, nunca pegarão. Familiares nossos mesmo, talvez tenha pessoas assim, que nunca abriram uma Bíblia para ler, mas a Bíblia que eles irão ler são os nossos testemunhos, a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso modo de agir, de viver, como nós estamos nos comportando. Somos o testemunho que eles querem. Talvez o nosso testemunho é o que está faltando para nossos familiares, parentes, vizinhos, a sociedade vir até a Cristo. Nós temos que exalar esse bom cheiro de Cristo. Talvez a sociedade, eles estão esperando em nós exalar esse bom cheiro de Cristo. Temos uma grande responsabilidade, porque os crentes são o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para os que se salvam, como para os que se perdem, Paulo diz. Porque tanto para os que se salvam, e como para os que se perdem? Porque através do nosso comportamento, testemunho, nossa vida, nosso modo de agir, viver, tem pessoas que mesmo sem nunca abrir uma Bíblia, sem mesmo saber até ler, elas vão olhar para nós, e nós vamos ser a referência para levar elas a Cristo, o Cristo até elas. Essas vão se salvarem, essas vão renunciar ao pecado e aceitar Jesus. Mas também, o bom perfume de Cristo, esses são para quem se salva, mas para os que se perdem também. Por quê? Haverá pessoas que mesmo através do nosso comportamento e bons testemunhos, bons exemplos, eles não vão querer Jesus. Mas aí a culpa não será nossa, não será negligência nossa, não será pelo nosso mau testemunho que elas não vieram a Cristo. Não, elas tiveram oportunidade, foram anunciado o bom evangelho, o bom perfume de Cristo, mas elas simplesmente não quiseram para responder ao Senhor. E para isso Deus fala, usando o profeta, quando ele disse que nós somos a atalaia do Senhor. E quando ele nos avisar que a espada viria contra essas pessoas, e se nós não avisássemos a elas, a espada certamente viria e certamente elas iriam morrer. E Deus, cobraria de nós o sangue deles das nossas mãos, porque nós, pela nossa omissão, porque não avisamos. Mas ele disse: quando eu avisar que a espada virá, e vocês avisar a eles que a espada vem, e eles não atender vocês, certamente sim, eles morrerão. Mas eu não requererei, o sangue deles das vossas mãos, porque fizemos a nossa parte.
A questão aqui é fazer a nossa parte. E o bom perfume de Cristo ser exalado. Para uns para a vida, outros para a morte. Temos uma responsabilidade muito grande. A igreja de Cristo tem uma responsabilidade de manter a ordem, o bom exemplo, o bom testemunho. Há uma sociedade, umas pessoas olhando para nós. E somos sinônimo de tudo que é honesto, de tudo que é bom, de tudo que é correto. Ora, nós não falhamos? Nós não pecamos? Sim. Mas a questão não é falhar. A questão não é pecar, porque somos pecadores. João disse, a Bíblia nos alerta, se dissermos que não temos pecado, já cometemos pecado, porque nós todos somos pecadores. A questão não é pecar, a questão não é cometer falhas, a questão aqui é manter-se na prática do pecado. Quando o cristão salvo, ele erra, ele peca, o Espírito Santo incomoda, se entristece. E a Bíblia diz sim que o Espírito, ele fica triste. Ora, ele não é Espírito, como ficará triste? Sim, fica. Em Efésios 4:30, a Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. O Espírito Santo fica triste. Então, quando nós pecamos, falhamos, entristecemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos cobra. E logo vem o arrependimento. A gente se arrepende. A gente perde o pecado. A gente não quer pecar. A gente fica arrependido. Ficamos tristes porque o Espírito Santo fica triste. O Espírito Santo que habita em nós. E logo nós pedimos perdão e nos reconciliamos com Cristo. Podemos pecar, mas não nos agradamos mais, não andamos mais na prática do pecado. E talvez é isso que esteja faltando em nós, para os nossos virem a Cristo também. Maridos, esposas, filhos, pai, mãe, parentes, amigos, vizinhos. O que nós estamos exalando? O que nós estamos apresentando para este povo, para a sociedade, para a igreja? O que nós estamos exalando, apresentando para Cristo? Porque deste, ninguém pode se esconder. Quais são as nossas atitudes como cristãos? O que estamos fazendo? Não queremos renunciar à nossa vontade. Fazemos tudo o que queremos e achamos que é direito, mesmo que isso venha contrariar a palavra de Deus. Mas estamos fazendo. E eu pergunto, isto é exalar o bom perfume de Cristo? Porque muitas decisões que tomamos mediante a nossa vontade, o nosso coração, ela vai contra a vontade de Cristo. E a igreja vê, e a sociedade vê, nossos familiares, nossos parentes, que ainda não são evangélicos, vê. E eles dizem, e ele não é crente? E ela não é crente? Às vezes coisas e atitudes nossas que parecem ser tão inofensivas, tão inofensivo. Às vezes um convite para estar, às vezes até no meio de nossos parentes, familiares, às vezes na roda de uma conversa, de uma brincadeira.
uma coisa que parece até normal para alguns, inofensível. Mas às vezes ali nós estamos exalando o bom cheiro de Cristo, porque nós nos tornamos, reduzimos ao nível daquelas pessoas que ali estão. Eles esperam de nós uma atitude diferente, mas quando nós andamos conforme eles não são inspirados a mudar. Qual a inspiração, a referência que eles terão para mudar? Uma vez um jovem, ele aceita Jesus, e era só ele na sua casa agora que era evangelho. A família ficou revoltada porque ele tomou essa atitude, essa decisão, e o seu pai foi o que mais ficou indignado, revoltado. E o pai desse jovem proibiu ele ir à igreja. Ele estava indo à igreja, novo convertido, sabe como é? Primeiro amor, apaixonado, cheio de amor por Cristo. Aquela fase gostosa do namoro com o Senhor. O primeiro amor. Tudo ele fazia obediente a Cristo. Aquela fase tão boa que todos nós já passamos por ela. E aí que o seu pai chega para ele e diz: a partir de hoje, você não vai mais para a igreja. E o seu pai diz a ele isto, dá essa notícia a ele, no dia que ele tinha culto, que ele tinha tomado banho, trocado de roupa, que seu pai ia chegando do trabalho, ele ia saindo para ir à igreja. Seu pai perguntou para ele: você está indo para onde? E ele disse: papai, para a igreja. É o dia de culto, o culto vai começar. E o pai disse: não, você está proibido de ir para essa igreja. Você não vai mais para a igreja. E passe para o seu quarto, você está de castigo. Aquele jovem volta, revoltado, indignado com essa atitude do seu pai, fecha a porta do seu quarto. E quando é no outro dia, ele pega as suas roupas, todo dia quando seu pai sai para ir trabalhar, ninguém estava lhe vendo, ele pega as roupas e vai até a casa do pastor com as suas roupas. Bateu na casa do pastor, o pastor atendeu: entre, meu filho, o que foi que houve? E ele contou a situação e disse ao pastor: eu estou saindo de casa, e se o senhor não me deixar morar aqui na igreja, eu vou morar em outro lugar, mas em casa eu não fico, porque eu não vou deixar o meu Jesus por nada. Estou decidido. E o pastor esperou ele falar, terminar, e disse: meu filho, faça o seguinte, pega a sua roupa, volte para a sua casa e obedeça a seu pai. Ele disse: mas pastor, ele disse que eu não poderia vir mais à igreja, que eu estava proibido de vir à igreja. Como é que eu vou cultuar, pastor? Como é que eu vou ser crente? Ele disse: você vai continuar sendo crente. Olha, a sua casa fica próximo aqui da igreja. Quando nós estamos aqui no culto, você não ouve o culto na sua casa? Ele disse: sim, você vai voltar. Você vai para a sua casa. Você vai obedecer ao seu pai. E todos os dias de culto, na horário do culto, você vai entrar no seu quarto. Você fecha a porta do seu quarto. E ali você fica em comunhão com Cristo. Você cultua o Senhor dentro da sua casa, dentro do seu quarto. E assim você estará obedecendo a Deus e também estará obedecendo a seu pai. Aquele jovem obedecendo ao seu pastor e obedecendo a Deus, porque ele não queria contrariar e desobedecer e dar um mau testemunho. Ele veio contrariado, mas assim ele o fez, como o pastor disse. Voltou para casa, e nos dias de culto, ele organizava a casa, organizava tudo o que ele tinha de fazer. E nos dias de culto ele entrava no quarto, fechava a porta, e ali ele entrava em comunhão. Os hinos da harpa começavam a cantar lá, e ele aqui com a harpa cristã dentro do seu quarto, louvando ao Senhor. Quando lia, fazia a leitura da palavra, ele aqui ficava em pé,
dentro do seu quarto e também fazia, acompanhava a leitura da palavra. Momento de oração, ele também orava. E na hora da palavra ele atendia, examinava as escrituras, alimentava o seu espírito, orava, fazia tudo, estava na hora da bênção apostólica, ele recebia a bênção, adorava o Senhor, agradecia e ia dormir. E isso foi passando os dias, e o seu pai observando. E quando foi um certo dia, o pai chegou da igreja, da casa, do trabalho mais cedo. Ele estava se organizando, botando a roupa, para entrar no seu quarto, pois era um dia de culto. E o pai assentou à mesa para jantar, chamou ele. Se você não vai jantar, ele disse: eu já jantei, pai. E ele foi levantando, ele foi passando da mesa pelo pai, em direção ao seu quarto. O pai disse: você vai para onde? Ele disse: eu vou para o meu quarto, como o Senhor me ordenou, que todos os dias de culto eu estaria de castigo dentro do meu quarto. Aí o pai dele levantou-se e disse: meu filho, não precisa você ficar mais no quarto. Você pode ir para a igreja. Agora espere um pouco. Não jantou, entrou no quarto, trocou de roupa e acompanhou seu filho para a igreja. Aleluia. Aquele jovem, ele exalou o cheiro de Cristo. Aquele jovem, ele alcançou seu pai pela obediência, pelo comportamento, pelo testemunho. É isto que a sociedade quer ver em nós. E é isso que muitos de nós não estamos compreendendo, mesmo andando, seguindo a Cristo. Há uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros, que alguns de nós, não queremos entender, não percebemos isto ainda, que andar com Cristo é renúncia, que seguir a Cristo é renunciar e tomar a nossa cruz cada dia, é sentar numa cadeira elétrica e tomar uma descarga forte, matando a nossa carne, a nossa vontade, as nossas impurezas, matando o desejo do nosso coração, essa fonte de desejo pecaminosos que contraria a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós temos a responsabilidade de exalar o bom cheiro de Cristo, mesmo cansado, fatigado, mesmo angustiado, decepcionado, traído, mesmo com as pernas bambas e as mãos ensanguentadas, nós temos a responsabilidade de exalar o bom cheiro, o bom testemunho, porque é isso que a sociedade espera de nós. É isso que a nossa comunidade, a nossa igreja, ela espera ver em cada um de nós. Eu espero ver isso em vocês, e vocês esperam ver isto em mim. Quando um de nós escandalizamos, não andamos segundo o Evangelho de Cristo, nós ficamos tristes, ficamos escandalizados e tomamos atitudes mediante a palavra de Deus nos orienta. Porque, a princípio, ser repreendido parece ser uma mal coisa, ser chamado a atenção parece ser ruim. Aquela pessoa que chama a nossa atenção parece ser incompreensível. E às vezes, muitos de nós queremos ser mais justos do que Deus. Quando Deus está castigando alguém, coloca alguém no castigo, coloca alguém no deserto, às vezes alguns de nós queremos tirar, porque queremos ser mais justos do que Deus. E o que acontece? Deus deixa ele no deserto e coloca nós também no castigo, para nós aprendermos. Muitos de nós não queremos falar a verdade para alguém, com medo de deixar alguém triste com as nossas verdades. Mas quando nós não falamos a verdade
com medo de deixar alguém triste, nós vamos deixar Deus triste pela nossa omissão. Deus vai se entristecer pela nossa omissão. E a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Omissão. Temos que exalar o bom cheiro de Cristo. Os crentes são usados por Deus para espalhar o conhecimento de Jesus por toda parte, como um doce perfume. Imagine, irmãos, esse jovem, ele poderia continuar na sua decisão. Esse jovem que eu falei aqui, ele poderia dizer, ignorar o conselho do seu pastor e dizer: não, está decidido, eu vou fazer dessa forma. Meu pai foi muito rude, meu pai foi muito grosso, intolerante. Meu pai proibia de eu ir à igreja, caminhar com Cristo. Não, se o pastor não me quer aqui, eu vou procurar outro lugar, eu vou procurar uma guarida em outro lugar. Mas ele obedeceu, e o seu comportamento converteu o seu pai. O bom cheiro de Cristo exalou daquele jovem. E é isso que Deus procura de mim e de você, o bom cheiro de Cristo. Levanta a tua mão e glorifica o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer nessa noite derramar o seu bom perfume, o perfume de Cristo, sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia! A sociedade, nossos parentes, familiares, a nossa igreja quer ver nós exalarmos o bom perfume de Cristo. Aleluia! O Salmo 106, verso 47. Por favor, o que é que diz? Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congregai-nos os gentios, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriamos no teu louvor. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Olha só, salva-nos, Senhor. Estávamos no meio da multidão perdida, não tínhamos luz, estávamos em trevas, sem o conhecimento, sem o bom perfume de Cristo, o cheiro do Senhor. Andávamos errantes, escravos do pecado, como muitos estão. Mas Jesus nos salvou. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele com amor nos buscou como um bom pastor. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Quem iria nos salvar? Quem iria nos buscar com amor como Ele nos buscou? Só eu e você sabíamos as condições que estávamos lá no mundo. E se talvez Deus, com um grande amor que nos amou, não nos resgatasse, talvez muitos de nós não estaríamos vivos, já teríamos descido à sepultura. Mas salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações,
Ele nos buscou lá fora onde estávamos e nos colocou no meio das nações, agora diferente, nos deu um banho de sangue, nos limpou, nos purificou, perdoou nossos pecados. Justificados estamos pela cruz do Calvário de Cristo. E Ele fez o quê? Nos tirou do mundo, nos salvou e nos colocou congregando no meio das nações. Agora estamos aqui, diferente, as mesmas pessoas que nós andávamos antes, nas mesmas, na mesma sociedade, talvez na mesma cidade, que as pessoas viram nós cometemos delitos, pecados, cada um pior do que o outro. Essas mesmas pessoas agora vão olhar para nós, porque o Senhor nos salvou e nos colocou no meio deles. Para quê? Para nós agora exalar o bom perfume. Eles verem agora a diferença que estamos agora, quem éramos e quem somos agora. E nós vamos exalar o bom cheiro de Cristo. Para quê? Para essas pessoas também serem alcançadas. Alguns para a vida. E esse bom cheiro de Cristo chegar a alcançar alguém, alguns para a vida. Outros serão para a morte, porque outros vão ver o nosso testemunho, o nosso comportamento exalando o cheiro de Cristo, mas eles não vão querer. Mas aí não é conosco, fizemos a nossa parte. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Para que Ele nos salvou e porque Ele nos deixou aqui, porque o Senhor nos já levou, não repreendeu a mim e a você, e porque Ele ainda deixou eu aqui, deixou você aqui, e porque Deus permite que o teu filho dê trabalho a você, o seu marido, a sua esposa, o seu familiar, aquele vizinho que implica com você, porque Deus ainda permite ele vivo, porque Deus ainda não fulminou ele, que te persegue, que te calunia, levanta calúnia contra você, porque Deus não acaba com a vida dessas pessoas. Pelo mesmo motivo que Deus não matou a mulher de Potifar quando ela mentiu contra José. Sabe por quê? Deus manteve aquela mulher, a mulher de Potifar, porque ela não tem nem nome, é a mulher de Potifar. Nem o nome dela a Bíblia relata, mas só conhecemos pela mulher de Potifar. E por que Deus não fulminou aquela mulher que quis interromper os sonhos de Deus na vida de José? Simplesmente para que Deus permitiu ela ficar viva, para que Deus visse aonde José iria chegar, e para que todas as vezes que José passasse na frente dela, diante dela e diante daquele povo, ela teria que se curvar diante de José. Ela ia ter que se curvar diante daquela que ela queria matar, daquela que ele mentiu, perseguiu. Deus permitiu ela em pé, ela viva, para que ela pudesse se curvar quando José passasse. E porque Deus nos colocou aqui ainda e não matou nossos inimigos, aqueles que se levantam contra nós, e porque Ele nos deixou ainda aqui, Ele nos recolheu também, para que a gente exale o bom cheiro de Cristo, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Essas pessoas estão esperando mais de mim e mais de você. Não é só ser Está muito bom. Já fiz a minha parte, levantei a minha mão. Eu tenho uma carteira de membro da congregação, da denominação que eu congrego. Não é suficiente. Não garante a entrada no céu. Biblicamente não. Porque o próprio Jesus disse: e dirão para mim naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome, Senhor, eu curei. E eu direi abertamente:
apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Senhor, olha aqui a minha carteira de membro. Senhor, olha aqui a minha carteira de ministro, talvez. Senhor, eu era uma pessoa importante. Olha os cartazes, com minha foto, meu nome estampado, para pregar em grandes cruzadas, grandes eventos. Mas o Senhor dirá naquele grande dia: apartai-vos de mim, não vos conheço. Não é suficiente só, irmãos, estarmos numa igreja, mas temos que ser igreja, exalar o bom cheiro de Cristo. Estamos numa fase muito delicada, aonde agora tudo está facilitado aí para pecarmos, se afastarmos do Senhor. Basta um clique, basta só acessar, em um clique acessamos lugares para a gente escolher qual o evangelho que se adapta a nós. O que queremos ouvir? Palavras de autoajuda, palavras para massagear o nosso ego. E muitas vezes essas palavras vai nos afastar do Senhor Jesus, porque elas não contêm verdades que necessitamos. Salmo 106, 47, ele diz: salva-nos, Senhor, salva-nos. Colocou no meio dentre as nações para glorificarmos o seu nome. Nós, através do nosso testemunho, santidade, vamos alcançar a muitos, glorificando ao Senhor. A nossa vida, o nosso testemunho, o nosso comportamento, a nossa obediência a Deus vai deixar até aqueles que estão desprovidos da graça maravilhados. E eles virão, porque eles vão sentir necessidade de ter o Cristo que nós temos. Eles vão dizer: eu quero o Jesus que está na tua vida. Deixa eu dizer aqui a você, eu já não nasci crente, não. Eu não nasci em berço evangélico. Eu, na minha mocidade, quando eu era jovem, eu fiz muitas coisas que desagradaram ao Senhor. Eu vivi uma vida dissoluta. Mas um dia o Senhor me apareceu. Eu fui alcançado pela sua misericórdia. E quando eu decidi caminhar com Jesus, renunciando a minha vida e caminhar com Jesus, os amigos agora estranharam, e vizinhos, eles riam de mim. Eu bebia todos os dias e o dia todo. E eu lembro muito de várias vezes, vários episódios, de eu saindo da minha casa para ir à igreja, e na calçada, na porta onde eu morava, na calçada assim depois do muro, eles ficavam sentados assim, até os vizinhos, mulheres casadas, homens, vizinhos, amigos da época, sentados. E quando via eu passar ali, eles ficavam rindo assim, sem querer abrir espaço para eu passar. E quando eu conseguia passar assim, colocando os pés, passando sobre os ombros deles, pedindo licença, por favor, deixa eu passar. E eles afastavam um pouco, rindo, me empurravam, tocavam assim, tentavam, com brincadeira, dificultar a passagem. E eu conseguia passar, e eles olhavam assim, mostravam. E eu lembro muito bem de uma cena que mostravam a mim um caneco, um copo assim, de alumínio, um copo grande, onde nós sempre bebíamos, principalmente bebidas geladas nele, para conservar o gelo desse copo de alumínio, comprido, grande, e dizia: olha,
Está geladinha, do jeito que tu gosta. E eu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, deles e de mim. E eu ia embora. Deixava eles ali e ia embora. E eles insistiam e diziam assim: eu não dou uma semana. Eu não dou uma semana para ele estar aqui de volta conosco. E eu dizia: Senhor, tem misericórdia, Senhor, de mim, tem misericórdia. E eu ia embora para a igreja. Quando eu voltava, eles já estavam mais lá. E era assim sempre, foi por um período. Todas as vezes que eu ia sair, ou na maioria das vezes, ali eles estavam e oferecia: vem embora para cá. Tu não estás vendo que o teu lugar é aqui conosco? Olha como estamos. E mostrava várias coisas que estavam ali para comer, beber. E ele dizia: vem se divertir, rapaz, como fazíamos antes. Olha o copo que tu gosta. Olha como está gelada. E eu passava, não dizia nada, ia embora. E ele dizia: não dou um mês. Outro dizia: não dou 15 dias. O outro dizia: uma semana. E foi passando um tempo, 2 tempos, 3 tempos, e eles observando a minha mudança. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando cada dia mais, até ser dia perfeito. Vai clareando, clareando, e eles começaram a observar esse sol da justiça em mim, clareando, as trevas saindo. E eles agora, quando via eu, depois de um tempo, 2 tempos, passando ali, eles insistindo, tentando me persuadir a voltar àquela vida antes de ser escravos do pecado. Eles agora, quando eu vinha passando, que eles viam eu saindo de casa, já pronto com a Bíblia na mão, eles chegavam e afastavam e diziam: olha, levanta, sai aí. Olha, já começou o respeito. Já começou o respeito. Eles já se levantavam e davam espaço, lugar para eu passar. E eu passava aí, e eles já não falavam nada mais, já não me ofereciam bebida, já não ficavam tentando me persuadir a ficar no meio deles. E eu continuei orando, indo para a igreja, e eles olhando a diferença. E chegou um tempo que aqui era uma mulher mais, ela uma vizinha nossa, a que mais me perturbava, a que mais oferecia, mostrava um copo para mim, dizia: vem para aqui, é o teu copo que tu gosta. Ela chegou uma vez, quando eu ia sair para a igreja, eu e minha esposa, ela disse assim: ei, ora por mim, ore por mim. Eu vou, qual é o dia de culto? Qual horas é? Porque eu vou para a sua igreja, eu vou caminhar com vocês também. Eu quero Jesus que está na vida de vocês. Sabe o que foi que aconteceu ali? O bom perfume de Cristo exalou sobre eles. O bom perfume de Cristo chegou a eles, eles sentiram o bom perfume de Cristo. Nós, através dos nossos testemunhos, santidade, vamos alcançar muitos, glorificando ao Senhor. Romanos 6,17, veja o que aqui diz. Romanos capítulo 6, versículo 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Éramos pecadores, estávamos cegos, acorrentados pelo pecado, das trevas, mas graças a Deus, foi graça, favor imerecido, não merecíamos, mas Ele deu de graça, nos amou de graça.
Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, éramos servos do pecado. Você lembra um dia antes da sua conversão? Você lembra como você era? E se você não conseguir lembrar um dia antes da sua conversão, você é um dos mais ingratos desta terra. Veja como você estava um dia antes de se converter. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue. Tem uma doutrina, tem uma regra, tem uma disciplina, tem uma forma de seguir Jesus. E esta forma, esta doutrina de seguir Jesus faz em nós exalar o bom perfume de Cristo, para que todos sintam o perfume de Cristo. Uns também para a vida, para nos seguir e virem a Cristo. Outros vão sentir, mas vão rejeitar esse perfume e vão ser perfumes para a morte. Obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Foi entregue a mim e a você uma doutrina. Temos o conhecimento, temos a Bíblia agora como referência. Não andamos mais imitando o mundo, não andamos imitando os maus crentes, não andamos como andávamos no passado, mas agora temos a Bíblia como referência. Agora, essa Bíblia nos ensina como devemos nos comportar para testemunhar, dar o bom testemunho de Cristo, alcançar vidas. A sua família vai ser alcançada pela seu comportamento, o seu testemunho. A forma que você age, os demônios vão correr quando lhe ver. Você vai ter autoridade para dizer: em nome de Jesus está repreendido, em nome de Jesus demônio vai embora, em nome de Jesus enfermidade vai embora, em nome de Jesus tentação vai embora. Porque graças a Deus fomos alcançados por Ele. Temos a doutrina, temos a palavra. Primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Estávamos no pecado, estávamos perdidos, mas fomos alcançados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Éramos errantes, pecadores, ingratos, avarentos. Vivíamos pecando, brigando, discutindo. Tínhamos um coração ruim, de pedra, enganoso. Éramos mal. Aí Paulo diz aos Coríntios, que era uma igreja muito complicada, ele disse: e o que alguns têm sido, porque ainda continuavam, aceitaram Jesus, mas não estavam exalando o bom cheiro de Cristo, porque alguns ainda continuavam com os maus costumes de antes. Aí Paulo diz: é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Somos diferentes agora. Agora aquelas coisas do passado foi embora, passou, tudo se fez novo. Mas haveis sido, está no passado. Agora tudo se fez novo. Agora exala o bom cheiro de Cristo. Agora Cristo vive em nós. Somos diferentes. E essa sociedade aí quer ver o bom cheiro de Cristo na gente. O que tem de novo em nós, tudo se fez novo. Nós, antes estávamos perdidos, andávamos errantes, mas agora Cristo manifesta o seu bom perfume em nós. Eita, coisa boa quando o povo olha para nós e diz: que diferença. Quem era essa irmã? Quem era esse irmão? Quem era essa mulher? Quem era este homem? Quem era?
E através do nosso comportamento, essas pessoas virão até nós. E aqui para encerrar, Paulo diz assim, olha, por que esse bom perfume tem que exalar? Aí Paulo diz no versículo 16, para estes, certamente cheiro de morte. Perdão, versículo 15, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que salvam e nos que se perdem. Olha, o bom cheiro de Cristo, temos que exalar o bom perfume, tanto para os que se salvam, para os que se perdem, porque todos vão ver o nosso comportamento, nós vamos falar, anunciar Cristo, o bom testemunho que há em nós, e todos eles, esses dois tipos de pessoas vão ver, os que se salvam e os que se perdem, os que vão aceitar Cristo e vir a Cristo através do nosso testemunho, e os que não vão querer, que vão rejeitar. Aí ele está dizendo, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Versículo 16, para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida, e para essas coisas, quem é idôneo? Deixa eu explicar esses dois versículos. Paulo está falando algo que era costume romano, e aquelas pessoas ali bem sabiam desse costume. O que é que Paulo estava querendo dizer com isso? Na época aqui de Paulo, escute bem, Roma, quando saía a peleja, a guerra, escute bem isso, viu? Para você entender esses versículos. Quando ele saía para a guerra, o seu general ia na frente liderando um exército para guerrear, para tomar, conquistar espaço, território, enfrentar exércitos. E eles iam, e eles passavam dias, meses guerreando na peleja. E quando eles invadiam um território e derrubavam um rei, o que é que eles faziam, Roma? Eles prendiam o rei, eles prendiam os soldados que restassem da guerra. Muitos eram mortos, mas alguns se rendiam, e eles prendiam, e prendiam seu líder, prendiam o general deles, esse rei, prendiam o rei, e trazia para Roma. Escute bem, trazia para Roma. Depois de muitas guerras, muita luta, os soldados todos ali feridos, muitos soldados romanos também feridos, general era ferido, sangue, salpicado de sangue, cheiro de sangue, deles e dos seus adversários. Mas eles venciam a guerra, e quando eles venciam, que conquistavam aqueles territórios, eles prendiam os soldados que se rendiam ali, que ficavam, que restaram vivos, e eles amarravam as mãos deles, acorrentavam, amarravam e acorrentavam o rei, que agora ele subjugou, e eles traziam para Roma. O general subia no seu cavalo e ia na frente, liderando a sua tropa, que vinha logo atrás. E os escravos, os soldados, os derrotados, aqueles que perderam a guerra, a peleja, vinham logo atrás também amarrados, um no outro amarrado. Para quê? Eles levavam até a Roma, para quando chegar em Roma, eles serem sacrificados diante do povo, para o povo ver o poderio de Roma. Eles levavam o seu rei que ele conquistou, que ele ganhou a guerra. Eles pegavam aquele rei com seus soldados que sobravam, que restavam vivos, e levavam até Roma. Estão entendendo? Eles subiam nos seus cavalos e levavam, e eles iam amarrados. Eles chegavam em Roma e eles matavam o rei diante do seu povo, e o povo ia a delírio. Eles matavam aqueles soldados, e os soldados iam a delírio, e todos sabiam desse costume romano. E o que acontecia? Quando eles vinham se aproximando, vinha um soldado na frente, um mensageiro avisando que Roma, que o exército estava voltando da peleja e tinha prosperado. E o que se faziam? Roma preparava uma recepção para esses. As trombetas ficavam, os soldados com trombetas, aqueles que tocavam as trombetas ficavam ali.
Eram colocados incensos na porta dos muros de Roma. Perfumes eram misturados com água e flores dentro de objetos. Para quê? Para quando aquele general viesse com seus soldados e os presos, eles iam ser recebidos com a trombeta tocando e anunciando a todos que os soldados estavam vindo, o seu general estava trazendo os seus soldados de volta, e eles foram prósperos da guerra. E eles eram recebidos com trombeta e com um perfume, exalando aquele perfume, era jogado para cima e caía sobre os soldados. E agora vinha o seu general na frente, os soldados atrás, cansados, feridos, com sangue, e os presos vinham também. Mas quando eles chegavam, adentravam os portões de Roma, as trombetas de longe já estavam tocando, e quando eles adentravam os portões de Roma, aí vinha aquele perfume sobre eles, e eles sentiam aquele perfume. Para aqueles soldados que foram à guerra, os romanos, soldados romanos que foram e venceram a guerra, aquele cheiro de perfume era um cheiro de vida, porque ele dizia: voltamos para nosso lar, voltamos para nossa pátria vivos, voltamos para nossa casa vivos, voltamos para nossa família vivos. E ele cheirava aquele perfume para aqueles soldados romanos que foram para a guerra e voltaram vivos. Eles cheiravam vitória, cheiro de vida. Mas para aqueles soldados e aquele rei que foi derrotado, que voltavam amarrados, eles sentiam o mesmo perfume, e quando eles sentiam aquele perfume, para esses era cheiro de morte. Enquanto não sentia aquele perfume, era recepcionado por Roma com perfume, e eles diziam: aquele perfume significava para aquele soldado romano: estou vivo, voltei vivo. Mas para aquele mesmo perfume, para aquelas pessoas que estavam sendo capturadas e vieram ali presas, era cheiro de morte. Aí Paulo pega essa alegoria e diz: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida, e para essas coisas se ganha em dom. Temos uma responsabilidade muito grande, meus irmãos, de exalar esse bom cheiro de Cristo. Uns, esse bom cheiro para a morte, outros para a vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja